Olá, leitores! Meu nome é Arthur e no vídeo de hoje, então, eu vim comentar com vocês sobre a edição de número 3 da terceira série de Turma da Mônica Jovem, intitulada de Falhas e Sonhos. Então, sem mais delongas, e bora lá para o vídeo de hoje. Enfim, chegou a hora de comentarmos sobre a edição do mês de agosto de Turma da Mônica Jovem, ou seja, a edição mais recente lançada até o momento. Lembrando que os vídeos de Turma da Mônica Jovem, mais especificamente de resenhas aqui no canal, são estruturadas de uma forma um pouco diferente. Então antes eu falo sobre as duas últimas histórias que compõem a edição, né? Então eu falo primeiro da segunda história, depois eu falo da terceira história, e por fim, eu falo da primeira história que vem na edição. A primeira metade do vídeo ela é sem spoilers, então eu vou comentar sobre as duas últimas histórias sem nenhum tipo de spoiler. Então para você que ainda não leu essa edição e não leu essas duas histórias, pode ficar despreocupado. Entretanto, na segunda parte do vídeo, onde eu vou falar da história principal, ou seja, a história inicial, né, da revista, aí sim vão ter spoilers no vídeo, mas eu vou avisar antes para vocês, tá? Então podem ficar despreocupados. Começando a falar então sobre a capa desta edição, que na minha concepção ficou muito bonita. Mais uma vez, a capa de Turma da Mônica Jovem nessa terceira série está vindo com os desenhos ótimos, com uma colorização muito bonita, bem chamativa, né? Realmente, uma paleta de cores bem legal, uma capa muito bem ordenada, montada. Realmente tem um planejamento aqui na capa, enfim. Sobre os desenhos do miolo, estão bonitos, tá? A primeira história, sem dúvidas, estão com os desenhos mais bonitos, na minha opinião, que são do Lino Paz, né? E as outras duas histórias, então, são ilustradas pelo Jairo Alves. Essas ilustrações não são tão bonitas quanto a da primeira história, mas continuam num padrão bem legal. Começando então pela segunda história desta edição, intitulada de Quebrado em Dois e roteirizada pelo Daniel Mausen. Inclusive, esse é o segundo roteiro dele para a Turma da Mônica Jovem, sendo que o seu primeiro foi aqui na edição de número 1 da terceira série, em uma história da Magali, intitulada de Bolos e Calacas. Bom, os protagonistas dessa história serão então a Milena, a Marina e o Licurco. No caso, eles são os únicos personagens, basicamente, que aparecem dentro dessa trama. O Licurco é um personagem que, na minha concepção, sempre rende muitas histórias legais, e aqui não foi diferente. Essa é uma história que vai tratar muito sobre o tema de aceitação, de você aceitar da forma que você é, se sentir bem consigo mesmo. Então acho que essa história ela passa uma mensagem muito bonita e muito importante também. Sem contar com a participação da Milena aqui dentro dessa história, que eu gostei muito. Ela acabou de estrear aí na Turma da Mônica Jovem, na edição de número 1 da terceira série, mas eu sinto que aqui a personagem realmente ela foi bem utilizada e bem representada também. A Milena demonstrou ser aqui dentro dessa história uma pessoa muito corajosa e muito destemida também. E aqui, mais uma vez, fica claro que a Milena e a Marina são grandes amigas. Eu tô gostando muito de ver a interação das duas, acho que histórias entre as duas funcionam muito bem, a interação delas é muito legal. Então eu espero aí que eles continuem trabalhando aí com essas duas personagens em outras histórias de Turma da Mônica Jovem também, que é uma amizade que eu tô gostando muito de ver. Bom, e basicamente aqui dentro dessa história, o Licurco ele está se comportando de forma estranha, ou seja, ele está agindo de forma muito normal para os padrões do Licurco, não é mesmo? E a Milena e a Marina vão ser as pessoas que mais vão sentir essa estranheza vinda do Licurco, e por isso mesmo elas aos poucos vão começar a investigar o que está por trás disso. Falando pra vocês, sem dar muitos spoilers, essa é uma história que envolve espelhos e envolve também a personificação de algum lado seu. E por conta disto, essa história me lembrou um pouco a saga Monstros do ID da primeira série de Turma da Mônica Jovem, até porque dentro daquela saga o Licurco também faz uma participação bem grande. Dentre as três histórias dessa edição, esta daqui foi a minha favorita. Realmente foi um roteiro que me impressionou bastante. Gostei muito de ver a interação desses três personagens aqui dentro dessa história. Acho que funcionou muito bem. O roteirista também conduziu muito bem essa trama até o seu final. Não ficou nada corrido, nada mal explicado. É realmente tudo muito bem centrado aqui dentro dessa história. Então por isso ela ficou aí como minha história favorita dessa edição de número 3. Estou gostando muito aí dos roteiros do Daniel em Turma da Mônica Jovem. Então eu espero aí ver outros roteiros dele também na revista. Bom, vamos agora então conversar sobre a história que encerra esta edição, chamada então de A Porta, que possui um roteirista novo, que é o Lederle Mendonça. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele. De qualquer forma, vai estar aparecendo aí o nome dele na tela
corretamente para vocês conferirem, e os desenhos dessa história, assim como a da anterior, também são do Jairo Alves. E assim como na história anterior, os personagens centrais dessa trama também são secundários, só que desta vez são secundários que aparecem menos ainda em Turma da Mônica Jovem. Então dentro dessa história vão ser explorados os seguintes personagens: Keika, Chikara, Nimbus, Maria Mello e Tony. São personagens que nunca dialogaram muito entre si, não é mesmo? E mesmo assim, eles possuem uma boa dinâmica aqui dentro dessa história. Então acho que o roteirista conduziu muito bem aí a interação dos personagens e ficou bem legal aí a interação deles, apesar de ser essa junção inesperada, digamos assim. Aqui nessa história, basicamente, esses personagens estão indo para uma excursão junto com o professor Falcone para a cidade de Quixadá, localizada no sertão central do Ceará, que é uma região cercada por monólitos de rochas maciças. E eles começam a caminhada deles pela Pedra da Galinha Choca, onde neste local o Tony vai avisar aos seus colegas que lá existem OVNIs de ETs. E a partir desse ponto, acho que vale fazer algumas observações em relação a esta história. O primeiro deles, então, é a aparência do professor Falcone aqui dentro dessa terceira série, que mudou bastante. Ele deixou muito de ter aqueles traços bem caricatos que ele tinha antes. Confesso que eu não gostei muito disso, eu acho que aqui eles descaracterizaram muito o personagem comparado aí aos desenhos que ele tinha lá na primeira e na segunda série de Turma da Mônica Jovem. Algo que me chamou muita atenção nessa história, e foi o ponto que me ganhou dentro dessa história aqui também, é o local onde a história se passa. Este local em que a história se passa existe na realidade, e não só isso, existe um momento aqui da história em que o Tony vai mostrar aos seus colegas uma reportagem que estavam fazendo com um cidadão daquela região, que estava afirmando que havia visto ETs naquela região. E pelo visto, o roteirista se inspirou em uma reportagem que existe sim na vida real. Eu fui pesquisar na internet e rapidamente eu encontrei uma matéria do Globo Repórter, feita em 2015. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para vocês acessarem a reportagem se vocês quiserem conferir. Existe o texto e também existe aí o vídeo, né, da reportagem e tudo mais. E foi produzida então uma matéria mostrando relatos de pessoas que afirmam ter feito contato aí com extraterrestres naquela região. Como é o caso do senhor Leonardo, filho do Barboso, que segundo ele foi abduzido aí por extraterrestres no ano de 1976. E na página 99 dessa edição, esse relato é referenciado de uma forma bem clara. A única diferença realmente é que eles trocam os nomes aí das pessoas. Mas tirando isso, essa história não me chamou muito a atenção, não gostei muito do desenvolvimento que ela tem também. Não sei, eu não consigo me empolgar, não consigo me conectar com a trama aqui dentro da história. Apesar de ser uma história divertida, não é uma das minhas favoritas de Turma da Mônica Jovem. Algo que seria uma sacada bem interessante aqui dentro dessa história é se o roteirista tivesse mostrado que na verdade esses OVNIs pertencem então aos alienígenas do planeta Tomba. Eu acho que ficaria uma referência bem legal aí, não sei se eu viajei muito nessa parte. E algo que chamou muito a atenção das pessoas ao lerem essa história é o surgimento do possível casal Nimbus e Maria Mello. Não fica muito claro aqui dentro desse enredo, dessa história, se eles estão de fato namorando, mas fica bem evidente que eles estão aí bem próximos um do outro, parece que um tem sentimentos aí pelo outro, principalmente vindo da Maria Mello. E isso foi algo bem inesperado, eles nunca foram muito próximos das edições de Turma da Mônica Jovem. Acho que a gente mal teve um diálogo entre eles, se eu não me engano, um diálogo entre os dois só ocorreu lá na saga Aniversário de 15 anos da Marina, e mesmo assim foi muito rápido. E a única personagem de Turma da Mônica Jovem que parecia ali ter um certo interesse no Nimbus, vindo das duas partes inclusive, era a Ramona, né? Enfim, ainda não sei dizer para vocês se gosto ou não dessa possibilidade de existir um casal aí formado por Nimbus e Maria Mello. Vamos ver aí nas próximas edições o como isso vai se proceder, o como eles vão desenvolver esses dois personagens, para eu ter uma opinião aí mais concreta sobre os dois. Mas se você já tem uma opinião formada sobre esse assunto, comenta aí embaixo nos comentários o que você achou desse possível novo casal em Turma da Mônica Jovem. Bom, a partir de agora o vídeo vai ter spoilers, pois eu vou falar sobre a história que abre a edição, tá bom? Então se você ainda não leu a edição de número 3 de Turma da Mônica Jovem, não continue assistindo esse vídeo. Lendas do Recomeço, parte 3, Falhas e Sonhos. Vamos falar sobre essa história aqui, roteirizada pelo Marcelo Cassaro, com desenhos lindíssimos do Lino Paz. A história começa mostrando como o DC iniciou seu jogo e percebemos que ele fez o oposto do que qualquer outro jogador faria. E convenhamos, não é nada de novo vindo de alguém como o do Contra. E foi assim que ele conseguiu chegar rapidamente no mesmo nível em que a Mônica e o Cebola, mesmo começando a jogar muito tempo depois.
Então aqui mais ou menos nas 13 primeiras páginas dessa edição a gente vai ter uma introdução mostrando como o do Contra ele conseguiu chegar num nível tão grande, qual foi a tática de jogo que ele utilizou, tudo isso ao lado aí da sua amada Isa. Inclusive é mostrado um dos monstros do jogo mais fracos que existem, que é esta gosma aqui. Só que o do Contra, né, por ser o do Contra e jogar de uma forma diferente que os outros jogadores, ele conseguiu ganhar pontos no jogo justamente utilizando aí esta gosma. Por conta disso também, o do Contra ele acabou conseguindo um dos tesouros mais raros do jogo, que é a Orbe do Caos. Bom, e a partir da página 14 dessa edição, a gente volta, né, para o ponto onde a gente tinha parado lá na edição de número 2, que era basicamente no momento então em que a Mônica, o Cebola e o do Contra iriam lutar contra um dragão gigante no jogo. E juntando as forças então de cada um, o trio acaba vencendo juntos o dragão, chegando então ao nível 20 do jogo. Então os três agora estão no nível 20. Inclusive o ataque final foi feito pela Mônica. Então basicamente o do Contra tinha a sua Orbe do Caos, o Cebola tinha a Luz de Estilha de Cristal, que ela curava os danos do jogo, e a Mônica tinha seu mascote Nesôlogo. Após eles terem derrotado o dragão, a Isa vai em encontro do Contra e os dois revelam para a Mônica e para a Cebola que eles estão namorando aí faz um tempo. Eles só não haviam contado sobre esse namoro dos dois antes, pois todos da turma estavam muito ocupados aí com o jogo de realidade ampliada. Inclusive existe um momento aqui em um diálogo curto entre a Mônica e o Cebola que fica um pouco evidente que os dois não estão namorando, tá? Aí, para a tristeza dos cebônicos, a gente vai ter novamente todo aquele arco da Mônica e do Cebola tentando se aproximarem e talvez começarem a namorar, enfim, pelo visto é isso que está ocorrendo. E aquela tal promessa dos dois ainda não foi revelada dentro dessa edição, pelo visto a gente vai ficar sabendo disso só na última parte desta saga, que é lá na edição de número 6. Após isso, então, vamos para o núcleo do Quinzinho com a Magali, e aqui mais uma vez eles têm um diálogo que me chamou bastante a atenção, porque parece que a Magali que a gente viu nas primeiras edições dessa terceira série, estava conversando com o Quinzinho de uma forma até que bem dura, pode não ser a Magali realmente, e sim uma espécie de inteligência artificial em que o Quinzinho estava utilizando para treinar aí a sua fala com a Magali, né, para falar algo para ela que ele está preparando há muito tempo. Só que isso tem afetado muito a relação dos dois, porque a Magali não entende o porquê do Quinzinho não estar conversando direito com ela há meses, e ela sente que ele está se afastando cada vez mais do relacionamento dos dois. Então é bem perigoso aí o que pode acontecer na relação deles daqui em diante por conta dessa atitude do Quinzinho. Depois a gente vai para o núcleo do Cascão, onde ele está tentando ainda avançar no jogo para, pelo visto, conseguir falar com a Cascuda. Ele, pelo visto, tem algo muito importante para falar com ela e ele precisa ver ela, então por isso ele tem que ganhar o jogo. Entretanto, ele ainda está no nível 1, muito por conta aí da sua perna ter quebrado. Mas quem chega para ajudá-lo é o Luca, onde ele vai ter um pequeno diálogo aqui com o Cascão dentro dessa edição, muito legal. E ele vai ajudar o Cascão aí a derrotar alguns goblins do jogo, e com isso ele faz com que o Cascão suba de nível e vá para o nível 2. Então, pelo visto, os dois vão formar uma certa dupla aí dentro desse jogo, e talvez a gente tenha mais interações entre os dois nas próximas edições. E no finalzinho da edição a gente tem o núcleo aí da Marina, Milena e Denise, que é a melhor parte da edição na minha concepção, onde é o momento então em que as três vão até o prédio matriz da empresa que fez o jogo de realidade ampliada, que é a desenvolvedora Lotânia. E elas estão em busca aí do Franja, que se afastou da Marina e de todos para trabalhar lá dentro, né, fazendo um certo estágio. Mas como a gente bem sabe, na edição anterior, de número 2, o Franja havia mandado uma mensagem por meio do Bidu robótico, bem misteriosa para a Marina, dizendo o seguinte: não venha aqui. E ela justamente fez ao contrário, ela foi até lá, usando a desculpa então de que ela iria fazer uma entrevista para ser contratada como um artista conceitual dentro daquela empresa. Inclusive, o que aconteceu com o Bidu aqui em Turma da Mônica Jovem? Muita gente tá supondo aí que o Bidu verdadeiro esteja morto, na verdade, né? Enfim. Lá dentro elas vão ser recebidas então por um assistente virtual com a aparência de um personagem do jogo, que na verdade é um vilão, que a Marina tinha até desenhado ele na edição de número 1 de Turma da Mônica Jovem, que é o Zad Kad. Acho que é assim que se pronuncia o nome dele, eu vou deixar aí na tela para vocês conferirem de qualquer forma. E na última página a gente pode ver aí um zoom na cara do Franja, né? Pelo visto ele parece estar sendo controlado por algo, e isso está me fazendo desconfiar cada vez mais aí dessa empresa Lotânia, que pelo visto parece ser aí uma empresa do mal, não sei, vamos ver nas próximas edições.
Eu senti falta de uma explicação para o que aconteceu com a Milena depois que ela derrubou o robô que estava na padaria do pai do Quinzinho. Lá na edição de número 2, não foi mostrado o que aconteceu com ela após isso, então eu senti um pouco de falta. E bem, eu continuo sem saber se gosto ou não deste primeiro arco, né, que estava acontecendo em Turma da Mônica Jovem, já que a gente já chegou na metade dele e eu tenho a sensação de que nada sai muito do lugar. Existem certas repetições desnecessárias nessa trama, mas mesmo assim eu continuo bem empolgado aí por essa segunda metade que vem por aí, até porque o gancho deixado no final dessa terceira parte foi muito bom. Por enquanto, o meu núcleo favorito está sendo aí o que envolve a Milena, a Marina e o Franja. E o núcleo principal, que é o da Mônica, Cebola e do Contra, apesar de render muitas cenas legais de ação, eu ainda não me cativei muito aí por este núcleo. Já a parte em que envolve o Quinzinho e a Magali parece que enfim vai começar a ser de fato desenvolvido, mas continua sendo a que menos gosto por enquanto. Enfim, o roteiro parece caminhar para um clímax e espero que a partir de agora o desenvolvimento da história fique menos confusa e ela consiga ficar mais centrada, né? Para eles conseguirem encerrar este arco de uma forma bem positiva. Enfim, aparentemente essa terceira série de Turma da Mônica Jovem, a cada edição que passa, me faz pensar que realmente isso daqui se trata de um reboot, muita coisa mudou, muita interação de vários personagens, núcleos aqui diferentes, né? E pra mim ainda não ficou muito claro se é ou não um reboot, mas está parecendo ser. Gostei muito do Fala Maurício aqui dessa edição, recomendo que vocês façam a leitura dele, inclusive o Maurício fala que eles vão continuar trabalhando bastante aí com a personagem da Milena. E no finalzinho da edição a gente tem o tal do O Que Vem Por Aí, mostrando 2 imagens prévias que vão fazer parte da próxima edição de Turma da Mônica Jovem. E pelo visto, em uma das histórias a gente vai ter um foco aí entre a Mônica, o Monicão e o Ângelo. Já saiu a capa, inclusive, da edição de número 4, que a posição do Cebola e do Cascão me lembrou um pouco, bem pouco mesmo, a posição em que eles estão na capa da edição de número 15, lá da segunda série, O Portal das Trevas, parte 2. E mais uma vez a capa está muito bonita, muito bem desenhada, a gente tem a Denise ali no fundo da capa, e um milagre aconteceu, né, da Mônica não estar aparecendo nela. Bem pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram já sabem, deixe seu like, se inscreva-se no canal. Se tiverem que fazer alguma observação em relação ao vídeo ou sobre a edição também, se você concorda ou não concorda comigo em algum ponto, deixa aí embaixo nos comentários, tá bom? Eu fico por aqui, até uma próxima e tchau!